Boa noite, a paz seja com todos. Começando mais uma live para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel Darros, dando continuidade ao Ministério Claudiquel e também representando a igreja que eu amo muito, a igreja que eu faço parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. Gente, eu tô aqui distribuindo, né? Compartilhando, e você já compartilhou aí para alguém, ou na sua página, ou no seu history? Compartilha, gente. Não tenha vergonha, porque aqui só sai a palavra de Deus, não é verdade? Mas umas gramáticas erradas, mas a palavra de Deus, ela é correta. E vamos para esse momento muito glorioso, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com todos nós, eu tenho certeza que o Senhor vai me usar em teu favor e em meu favor também, tá bom, queridos? E hoje o assunto vai ser bem rapidinho, mas eu vou tentar trazer aqui sobre o relógio de Deus, tá bom? E a gente sente, né, que tá chegando o momento, a gente pode ver assim, que tá chegando esse momento glorioso. E nós vamos ver assim sobre a personalidade de Deus em alguns casos na Bíblia que mostra que nós estamos vivendo hoje é o relógio de Deus, tá bom, gente? Vamos lá, todos chegando. E você que está muito presinho no seu probleminha agora, eu vou pedir um favor, desprende desse probleminha. Eu também tô lotadinha de coisas para resolver, de situações, do luto, a tristeza é muito grande de saudade da pastora Clau, mas por outro lado, eu me jogo para as coisas de Deus. Porque se nesse momento, que é para o Senhor te dar conhecimento dele, da palavra dele, você fica preso nas coisas materiais, nas coisas do dia a dia, sempre só buscando bênção, sempre só buscando uma melhoria aqui financeira, uma melhoria conjugal, para que seja transformada a sua saúde, só vive em prol disso. Você está sempre no mesmo círculo, você não sai do círculo vicioso da tua vida, né? É aquilo, você só vive para o básico, que é o Senhor já te dá a partir do momento que você o serve. O Senhor sabe aquilo que você precisa. Então nunca vai ser um cristão com raiz, nunca vai ser um cristão com profundidade, nunca vai conhecer a Bíblia de verdade. Qualquer doutrina que vier, você vai cair se você continuar desse jeito. Tudo que o mundo oferecer vai parecer normal. Todos os erros que te levam para longe do Senhor vai parecer parte da tua vida natural. Então, por quê? Porque busca somente Deus pelas coisas terrenas, pelas coisas passageiras, mas não tem o interesse de se aprofundar nas coisas de Deus, de conhecer Deus. Um relacionamento com Deus significa que a gente tem que conhecer Ele cada dia mais. Por exemplo, num casamento, né, a gente aprende a conhecer a pessoa. Você não conhece a pessoa o dia que você casou. Você não conheceu o dia que começou a namorar. Você ainda está conhecendo essa pessoa, você está desvendando essa pessoa, né? E assim, até a gente, para mãe, para filho, a pessoa nasce de dentro da mãe, né? Quantos filhos nascem? E a mãe tem que ir conhecendo o filho e entendendo. Gente, agora nós estamos falando em Deus. Ai, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Que amor é esse que é só venha nosso reino, seja feita a nossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Eu estou invertendo, porque é assim que o cristão, que se diz cristão, hoje em dia vive, sem querer se aprofundar em Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Quanto mais você entende Deus, mais você cresce nessa vida, não financeiramente, gente, não como, né? O que é normal aí, qualquer ímpio consegue, qualquer ímpio tem fé, trabalha e conquista. Eu tô falando de viver com Deus, de vivenciar o além desta vida. E todos os justos, todos os salvos,
não estão mais aprisionados somente nessas coisas da vida. Trabalha, conquista, ganha, vende, viaja, mas ficou tudo em segundo plano, porque o verdadeiro servo de Deus caminha para a eternidade. Se você ainda tem dúvida disso, vai falar com o Senhor, coloca essa dúvida diante de Deus, porque mais do que eu já preguei, milhares de pessoas pregando, não vão tirar a tua dúvida, mas um encontro com Jesus de verdade, numa oração é bom, gente. Falar com Deus, expor o que você está sentindo, falar mesmo com Ele, abrir o teu coração para Ele, você vai ter uma outra visão sobre a vida eterna e vai começar a ter essa vontade que muitos de nós temos de estar sempre aprendendo. Tenho 50 anos dentro da casa do Senhor. Já passei por centenas, milhares de estudos bíblicos realizados pelos meus pais, que eu mesmo realizei, por outros homens e mulheres de Deus. Porém, mesmo tendo lido a Bíblia a minha vida inteira, ainda eu vejo que eu tenho muito que aprender no Senhor, muito que descobrir, sabe? Porque a gente vai ficando limitado. E eu convido a você a ter esse momento gostoso, rápido com Deus, mas que vai te deixar mais fortalecido e fortalecida como verdadeiros servos e filhos do Senhor, amigos de Deus. Então, hoje a gente tem ouvido muito, né? Principalmente depois de 2019, parece que 2018 fechou alguma coisa no reino espiritual. Parece que 2018 falou assim, ó, encerrou o tempo. Ai, pastora, você está dando data? Estou dando data porque eu senti de mudança, tanto na tecnologia quanto política, social. De 2018 para cá, a gente está observando verdadeiros gigantes da fé que já estão partindo para o Senhor, tanto muitos idosos quanto pessoas jovens, pessoas que tiveram uma vida dedicada a Deus. A gente está vendo que muitos partiram para o Senhor. E outros que ainda estão aqui estão com o coração totalmente modificado. Todos que têm uma vida plena em Deus e continuam ainda respirando em cima dessa terra, né, no corpo físico ainda, está com a mesma fome, o mesmo desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Porque nós estamos sentindo no bater do nosso coração o desejo do Espírito Santo de nos acelerar para levar as boas novas. E a palavra de Deus mostra que o tempo de Deus não funciona, a vontade de Deus não funciona como nós queremos observar. Desde que entrou o pecado no mundo e começa essa batalha espiritual, onde Jesus se dispõe a vir e morrer no nosso lugar como sacrifício vivo, aí começa uma história lá desde Sete, desde a genealogia de Noé, Abraão, e vem vindo o povo de Deus até nascer Jesus. A gente vê o agir do Pai, do Abba, sobre o povo dele. Por exemplo, quando Deus ele fala para Noé que ele ia destruir o mundo com água, está em Gênesis, capítulo 6, capítulo 7, essa parte toda, a gente observa que o Senhor fala para Noé que ele deveria construir uma arca, deu as medidas, mas essa construção da arca demorou exatamente 120 anos. Queridos, não é 1 ano, 2 anos, foram 120 anos. Mas o mais interessante, que depois que a arca estava pronta, né, o Senhor começa a dar as coordenadas para Noé começar a colocar os animais limpos, aqueles que iam abastecer os outros. E ali vem uma parte, acho que é Gênesis 7, falando. E logo em seguida, Noé entra na arca com a sua esposa, seus filhos e suas noras. Só que, olha que interessante, levaram 120 anos para construir a arca. Mas daí o Senhor começa, Noé, apressa, começa a colocar os animais, o dilúvio está chegando. E Noé ele tem que ter uma agilidade ali, o Senhor mandando os animais e Noé trabalhando nos últimos tempos muito rápido. A palavra do Senhor diz que quando Noé entrou na arca, levaram somente 7 dias para começar o dilúvio. Somente 7 dias, algo que foi previsto
120 anos antes, Noé trabalhou na arca durante 120 anos, mas quando o Senhor falou assim, acelera, vamos Noé, entra na arca, coloca tudo na arca, entra na arca você e sua família. O restante não quis se arrepender, o restante não quis atender a voz, né? Então o Senhor começa com uma pressa, e olha como é estranha a pressa de Deus. Poxa, ele esperou 120 anos, de repente, em 7 dias, se Noé não tivesse obedecido, nesses dias de entrar na arca, a arca seria fechada e ele ia morrer e perecer como os demais. Aí você entende que Deus trabalha de uma maneira que o homem não está querendo enxergar. Hoje, a mesma maneira Jesus falou que nos últimos tempos seria como no tempo de Noé. Que as pessoas estavam vivendo a sua vida comum, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, achando que haveria uma continuidade de gerações. Por quê? Eles achavam que estava ali construindo, quando você casa, se dá em casamento, não importa se é da maneira contrária à palavra de Deus ou não, a pessoa ela está estabelecendo que ela vai viver um tempo, ela vai criar uma geração futura, ou mesmo se ela não acredita, né, no casamento hétero, ela está acreditando que ela está num relacionamento para um tempo para frente, né? Ela está vendo um tempo para frente. Então, é isso que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas estão ouvindo, né, a palavra de Deus há décadas, há muitos anos. Elas falam, meu avô falava da volta de Jesus, a minha avó, a minha mãe, o pastor quando eu era criança, e Jesus ainda não voltou. E a gente esquece que o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou um alerta. Olha o relógio de Deus. Olha o relógio de Deus, quando todo mundo está achando que já demorou muito e não vai acontecer, rapidamente vai acontecer. E o próprio Senhor Jesus nos dá esse alerta, que não há esse período, né? As pessoas que estavam ali casando-se, dando-se em casamento, ou seja, foi tudo interrompido. Quando Noé entrou na arca, 7 dias o dilúvio veio. Assim será nos últimos tempos. E as pessoas olham e falam assim, não, tudo está demorando. Vamos para outro caso? Quando o povo de Israel ficou lá no Egito, ficaram por 400 anos. Enquanto José estava reinando e a sua família entrou e foram se multiplicando, ali Faraó reconhecia Josué e o povo de Israel não era tido como escravo, né? Eles eram praticamente convidados a estarem ali. Mas a palavra do Senhor diz que passou 400 anos. Gente, 400 anos é muito tempo, são 4 séculos, né? Só a independência do Brasil tem só 200 anos. E aí você percebe que eram 400 anos. De repente o Senhor ouve o gemido do povo, o Senhor escuta o que está acontecendo e o Senhor permite que um bebezinho fique lá salvo no meio de uma matança de menininhos que haviam nascido. E o nome dele é tirado das águas, Moisés. Moisés passa 40 anos lá no Egito, entre o reinado dele, né, que ele estava ali junto com o faraó, sendo criado pela filha de faraó, e ao mesmo tempo ele estava ali com o povo dele, o povo hebreu. Mas a gente sabe que Moisés, ele mata os egípcios, ele foge, fica 40 anos lá junto com a sua esposa, seu sogro Jetro, que ele conheceu, né, nessa fuga, e passa mais 40 anos simplesmente fazendo o pior serviço que era feito naquela época. Um serviço que era de crianças e de mulheres. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, um cara que tinha sido como um filho de Faraó, como um neto de Faraó. Agora ele estava ali no pior serviço que existia. Mas o relógio de Deus, 80 anos, já estava acelerando ali, né? Aquela geração de Moisés não ia continuar no Egito. A geração de Moisés, aquelas pessoas que estavam ali no Egito, na geração que Moisés estava ali desde que nasceu, vivendo, aquela geração não ia permanecer no Egito. E é muito interessante. Quando o Senhor aparece para Moisés na sarça, Deus já tem uma pressa muito grande. E nós estamos falando de um Deus que deixou aquele povo naquela servidão por 400 anos, gente.
De repente, o relógio de Deus começa e ninguém consegue segurar. Tá pegando aí a essência? Tá navegando junto nesse raciocínio com Deus? Esse segundo exemplo, a gente sabe que Moisés vai até Faraó, ele se apresenta em nome do eu sou, né? Aquele que existe, para falar, para deixar o povo de Israel sair do Egito. E a gente sabe que o coração de Faraó ficou endurecido por várias vezes. E aí o Senhor lança 10 pragas. Ah, Moisés sabia que iam ter 10 pragas? Não. Moisés, ele tem que declarar a primeira, a segunda, a terceira, sem saber o que havia de vir. Mas quando chega na 10ª praga que ia cair, o Senhor manda que o povo de Israel se apressasse, que pegasse todos os seus pertences, os presentes das vizinhas, pegasse tudo na noite, ceasse, mas no outro dia eles teriam que sair. Eles teriam que ir embora. De um dia para o outro, eles estavam já com a caravana indo embora do Egito. Não era mais para ficar esperando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 40 anos. Não tinha mais tempo. Um povo que ficou ali no Egito por 400 anos, de repente, de um dia para o outro, desculpa aí o susto, de um dia para o outro, eles tiveram que pegar tudo que tinha e sair embora para o deserto. Porque o relógio de Deus já estava avisando, está na hora de ir para a terra prometida. E o povo de hoje não entende, os cristãos de hoje, eles acham que o Antigo Testamento e o Novo Testamento está desligado. De maneira alguma está desligado. E na palavra de Deus, eu quero trazer mais um exemplo ainda no Antigo Testamento. O povo do Senhor passou pelo exílio da Babilônia. E alguns falam que foram 152 anos que foram derrubados através de Nabucodonosor as muralhas de Jerusalém. Outros falam que foi 70, vamos pôr assim, foi um século aí, foi uma geração, né? Bem mais de uma geração. Que as muralhas de Jerusalém, a cidade que o Senhor ali estimava, tinha sido derrubada pelo inimigo. Mas de repente o relógio de Deus bateu no coração de um copeiro chamado Neemias. E ele foi tocado por Deus para ir pedir autorização e para ir até a cidade destruída de Jerusalém. Ele estava com o coração comovido pelo nosso Deus. Mas espera aí, quanto tempo já aquelas muralhas estavam caídas e destruídas, o templo estava destruído, já fazia muitos anos. E, no entanto, quando o relógio de Deus bateu dentro do coração de Neemias, as coisas tiveram que acelerar. E a palavra do Senhor diz que foi um grande milagre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Muros que tinham 4.000 metros de comprimento, de altura, mais ou menos 12 metros de altura, da sua extensão em largura, 8 metros. Eles tinham, acho que 34 torres, 12 portas. Então, 8,5 de espessura. Pensa a magnitude. E ainda com os inimigos ali ameaçando eles, e eles tiveram que trabalhar com armas. Enquanto eles trabalhavam, tomava banho, uma mão trabalhava, a outra estava com a arma, o tempo inteiro preparados para enfrentar o inimigo. Só que foram exatamente 52 dias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Pegou aí, gente? Algo que demorou tanto, que estava no chão, mas quando o relógio de Deus começa a acionar, somente 52 dias foram reconstruídos os muros de Jerusalém. Põe agora no teu coração que parece que falta muito tempo ainda para o Senhor fazer a última grande promessa dele, da volta dele. Parece que falta muito, né? E eu creio que já o Senhor, o relógio de Deus, já está acionado, porque todos que são do Senhor,
estão com uma vontade imensa de fazer a vontade dele. É um chamado que pega o irmão que é de uma igreja mais fria, pega o irmão que é de uma igreja pentecostal, pega a mulher, o jovenzinho, a pessoa mais idosa, sabe? O que veio para a igreja hoje, o que já estava na igreja. É um desejo muito grande. Gente, eu estou falando, eu estou sentindo a alegria do Senhor por estar falando e você aí aceitando tudo isso no seu coração. Você aceitando que muitos entre nós já está sentindo isso. Lógico, há pessoas no meio do evangelho que estão só procurando o show, só estão procurando aquilo que traz a comodidade de um ambiente gostoso, né? Eles estão ainda como aquele povo no tempo de Noé, só querendo construir a vida dentro da igreja, sua própria vidinha aqui na terra é relacionado à igreja. Mas tem um povo no meio desse povo todo, e chama-se igreja, essa realmente é a noiva de Cristo, que está assim, eu tenho que falar da volta do Cordeiro, eu tenho que falar para as pessoas que ela tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não há outra salvação se não for em Jesus Cristo. Não se trata de religião, se trata de Jesus, o caminho. E até mesmo, né, no tempo da tribulação, até mesmo o povo judeu, no momento que Jesus vier, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Gente, todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, né? Até mesmo aqueles que passaram a lança em Jesus vão reconhecer que aquele o qual foi ao Calvário é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis. E o tempo de Deus funciona de maneira sobrenatural na Bíblia. Deus tem o poder de atrasar, como ele fez, atrasar o sol, como ele fez para Isaías, né? No tempo de Isaías, para o rei Ezequias, quando ele estava, eu não quero falar besteira, o sol parou, quando o rei Ezequias estava doente, ele queria uma prova que ele realmente teria 15 anos acrescentados na sua vida. Aí então o profeta Isaías declara que o sol voltaria. Não se trata assim um relógio que nós temos hoje, se trata um relógio que era do sol, gente, não tinha como adulterar essa situação. Também Josué, quando estava guerreando com o povo de Deus, houve um momento que eles viram que eram muitos inimigos, e eles só continuariam ganhando a guerra e vencendo se continuasse o dia, só que era tanta batalha que já ia anoitecer, mas a palavra de Deus diz que o sol e a lua pararam por causa de um homem o Senhor fez parar, e esse é o nosso Deus. Só que em Mateus 24, 22 fala que se não fosse abreviado esses dias, nenhuma carne sobreviveria. Aí você fala, carne sobreviver? Sim, queridos, porque a tribulação, se Deus deixar mais de 7 anos, ninguém vai se sustentar, ninguém vai aguentar. Se continuar o mundo do jeito que está, ninguém vai se manter na fé, ninguém vai ter a sua alma realmente íntegra do jeito que a gente está tendo, né? É muito sofrimento, nem a terra vai aguentar. E o Senhor, queira ou não queira, Ele não vai deixar passar desse tempo. É muito, pastora? Não, gente. Diante do tempo da humanidade, não é muito. Parece muito, mas não é. Na verdade, 3 anos e meio enganados, 3 anos e meio de realmente a grande tribulação. E aí a gente percebe que o próprio Pai, lá na cruz do Calvário, permitiu que Jesus, né, diminuísse o tempo dele na cruz. Por que a gente sabe disso? Porque todos os crucificados, eles ficavam vivos na cruz. E quando foram ver, Jesus já estava morto. Jesus já estava morto. Tanto é que transpassaram para ter certeza. Nem precisou quebrar os ossos dele para se cumprir a palavra que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, porque era costume. Eles não morriam. Olha que interessante. E Jesus morreu mais rápido do que os outros crucificados. Então, aí a gente percebe quando Deus ele quer, ele modifica, porque ele é atemporal. Não existe para ele o ontem, o hoje, o amanhã. Ele é atemporal. Mas olhando no nosso ângulo aqui, que nós temos um tempo a cumprir,
É óbvio que Deus, quando ele fala chegou a hora, é um momento. Tanto é que a mãe de Jesus fala assim para ele atender naquele primeiro milagre realizado publicamente, né, de transformar água em vinho. Jesus o tempo inteiro ele fala, não é chegada a minha hora, não, porque ele sabia, ele conhecia as escrituras, ele conhecia o mover do Pai, que o Pai, quando ele fala, chegou o tempo, não tem como parar o relógio. Ele sabia que a partir do momento que ele começasse em público o ministério dele, seria muito rápido. E 3 anos e meio, gente, é muito rápido. Muito rápido. Em 3 anos e meio, Jesus tinha que colocar todo o reino de Deus adiante de 12 homens, né? De mulheres que eram desprezadas, o reino dele para que fosse espalhado até o dia de hoje. Né? Ele não tinha mais tempo, ele só teve, do momento que ele começou, que começa a comissionar os discípulos, 3 anos e meio, assim, Pedro, aprende logo, João, aprende logo que tenha que aprender, logo eu vou morrer, logo eu vou ressuscitar, em 3 dias eu ressuscitarei. Era tudo muito rápido, gente. Quando Deus aciona o relógio dele, as coisas andam de maneira muito rápida. E vamos lá, você que vive para o Senhor, você que adora o reino de Deus, que já conviveu muito dentro das coisas do Senhor, nós sabemos a diferença do que vivemos até 2019. 2018 parece que encerrou, 2019 começou uma outra história, nós sabemos disso. As pandemias, as pestes, as guerras, né, as mudanças climáticas, os homens que estão tão corruptos, quando eu falo homens, são homens e mulheres, amantes de si próprio, que está em Timóteo, que está em aos Romanos, a degradação humana, a idolatria que aumentou muito, gente. A gente pode observar que agora é a egolatria. Então, em todo o tempo que nós estamos assistindo agora, é o cumprimento, o relógio de Deus, a ampulheta de Deus já virou, e nós sabemos que quando Deus fala, acelera, Noé, entra na arca, não demora muito tempo. 7 dias? 7 anos? 7 minutos? Nós não sabemos, mas sabemos que Deus já acionou o relógio dele. Eu que vivo na casa do Senhor, desde que eu nasci, eu volto a falar, né? Desde 71, eu passei muita coisa na igreja, eu passei a minha adolescência, passei a minha juventude, passei a minha vida dentro do contexto evangélico. Eu já vi igrejas nascendo do nada, crescendo. Eu já vi a história da igreja em toda a humanidade, né? Estudei, assisti, mas eu falo no nome do Senhor Jesus. Eu nunca na história da igreja, como igreja, eu vi e senti o que está acontecendo de 2019 para cá. Então, a igreja do Senhor está com o mesmo coração. Homens e mulheres levando a palavra com uma velocidade muito grande, com uma sabedoria imensa, sabe? E que sejamos mais um desses, com essa velocidade, com essa sabedoria, com essa paixão por Jesus e esse amor pelas almas. Que o Senhor abençoe você fortemente. Você que só apareceu agora na metade ou no fim, vai no inicinho da live porque você vai ser edificado. Passa essa live para mais alguém. Deixa o Senhor usar você para alcançar uma vida através da nossa live. É simples. O meu modo de falar é simples. E pessoas que nunca tiveram um contato com a religião evangélica ou com o cristianismo ou com a Bíblia, ela começa a entender. Porque eu falo crendo e falo daquilo que é verdade. E falo pelo Espírito Santo, mas de uma maneira muito simples, né? Muito coloquial, assim como Jesus também trazia de uma maneira muito simples e nos fez entender como é incrível, grande e real o reino de Deus. E o Senhor possa abençoá-los de maneira sobrenatural, que você possa meditar nas coisas de Deus de noite, de manhã, em todo tempo. Se você está passando por lutas, não deixa a sua luta roubar o teu raciocínio em Deus. Não deixa nem a luta, nem a alegria roubar o seu raciocínio com Deus. Permita que o Senhor seja agora
É o teu amigo, amigo que conta para você o que está acontecendo, o amigo que vai abrir a tua mente, os teus olhos espirituais para ele mostrar, olha filho, olha o que está acontecendo, filho, eu estou voltando, filho, trabalha para mim, filho, estou às portas, né? Deixa o Abba, papai, falar com você, seja íntimo com ele, conversa com o Senhor, fala com ele, entrega seu coração para ele. Nós não temos mais tempo de brincar de igreja, de fazer de conta que nós temos muito ainda a conquistar. Nós temos que aumentar o nosso tesouro nos céus, tá bom, queridos? Deus abençoe, Deus multiplique na tua casa a prosperidade, a paz, o entendimento, mas acima de tudo isso, que o Senhor multiplique no teu lar, na tua família, o desejo ardente de serem amigos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que participaram, a Ritinha, a Sandra, a Solange, a Suelen, o Augusto, o Pastor Mário, a Fabiane Sato, o Tiago Andrado, o Rodrigo Sato, Simone Ravaiani. Ai, gente, vai colocando aí o oizinho de novo, Samuel Klein, família, que Deus vai abençoando, gente, agora não lembro mais o nome, Giovana Silva, oh, glória a Deus, vai colocando aí, para eu ver o que você participou, a Soninha Remel, a Ju Arruda, olha que bênção, que Deus abençoe a minha equipe de pregadores, que o Senhor os abençoe ricamente, a Liz, a Lúcia, que o Senhor continue abençoando. Mais gente aí, todas as crianças que estão em volta aí bagunçando, falando, dormindo, que Deus abençoe também e guarde em todas as casas. É isso aí, gente. Que o Senhor continue sobre a vida de cada um. Um beijo no coração de cada um. Falei rapidinho, falei depressa para dar tempo, viu, gente? Mas eu creio que o recado entrou e foi dado para você. Ai, glória a Deus. Dieguinho, Sara, Dulce. Ah, não é Dieguinho, Sara, Dulce, né? Dieguinho, Sara, vírgula, Dulce. Manu Souza, a Nadima Moraes. Ai, gostoso, gente. Que gostoso participar. E sábado eu vou estar pregando no Mar Paulista, viu, gente? E eu pretendo levar canjica e sopinha de feijão, tá? Para nós que vamos estar lá, tá bom, gente? Porque vai estar frio e eu quero fazer canjica, porque tem uma gente que não gosta de arroz doce, né? Então, às vezes eu mimo quem gosta de arroz doce, às vezes eu mimo... Não é não, gente, que Deus preparou canjica bem barato. Então, vamos ter, vai ser bem gostoso. E sexta-feira, se Deus permitir, a gente tá aí, tá bom? Juntinhos, se for da vontade de Deus. Então, sábado eu vou estar pregando, domingo vai estar o Tiago Sato no Recanto. E na Germânia, eu acho que sou eu também, gente. Me apoie, gente. Vamos lá, vamos lotar a igreja sábado, vamos lotar a igreja domingo, vamos arrebentar com o diabo, vamos levar almas carentes, pessoas necessitadas. Domingo foi uma bênção no Recanto, gente. Nós oramos. Eu falei, eu nunca vou orar pelos enfermos. Desde que a pastora partiu, eu orava por um, isolado o outro, mas não assim, no altar, né? E eu fui tocada por uma compaixão muito grande de pessoas que estavam necessitadas, e o Senhor foi mostrando as enfermidades, e quando eu menos dei por mim, eu estava lá na frente orando um por um, igual a pastora Cláudia fazia, e muito poder de Deus. Gente, a nossa igreja tem algo muito diferente, uma simplicidade, uma unção, uma graça, um amor, uma autenticidade. Nós não podemos perder isso de maneira alguma. Há um diferencial no nosso ministério que nós temos que espalhar para todos, em nome de Jesus. Olha, um beijo no coração de cada um. Fique na santa paz. Se eu não falei o nome de alguém, me perdoa, tá? Mas sejam alcançados. Beijos!